Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Média, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Começamos hoje com uma notícia que não é agradável para a nossa vida, para a vida desta atividade, deste setor de atividade. Trusty News, o PER que foi submetido foi chumbado e provavelmente partirá para uma solução de insolvência. Portanto, é uma má notícia para os média nacionais, mas é a realidade que se coloca à Trusty News. Que envolve uma revista, nomeadamente A Visão, e penso que a Caras, que são duas revistas, enfim, com uma grande notoriedade. Pois são 4 ou 5 revistas, o Jornal de Letras também, e há mais uma revista social. As dificuldades já eram conhecidas. A não aprovação do PER é surpreendente e a insolvência ainda mais. Não quer dizer que os títulos acabem e que as revistas acabem. O que vai acontecer provavelmente, e espero que isso aconteça, é que apareça alguém que os possa comprar os títulos e, portanto, na massa falida, sem descontinuidade, porque se houver descontinuidade, aí sim poderá ser fatal para estes produtos e para estas revistas. Espero que isso não aconteça. É algo que para mim é um pouco surpreendente. Eu estive no processo de venda quando estava no Grupo Imbesa, destes títulos. Aparentemente, na altura, a situação seria relativamente sustentável para os compradores, no caso concreto, o grupo que acabaste de referir, do Luís Delgado. Isso não aconteceu, não percebo bem porque o que é que ocorreu depois. Os médias têm estado com muitas dificuldades, mas alguma coisa se terá passado aqui, para além daquilo que eu possa antecipar. Luís Marinho. Eu gostava de falar aqui de uma excelente crónica, aliás, como vem sendo o hábito, do Pedro Norton, no Público. Esta foi publicada na terça-feira, dia 5. Chama-se A Luta pela Credibilidade do Jornalismo. Um tema muito atual. Ele parte de uma discordância de outra crónica do João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares defendia que o apoio declarado de um jornal a um candidato é uma traição ao espírito do jornalismo. O Pedro Norton não concorda, mas fala tanto de das causas internas da crise do jornalismo e também das causas externas. E recorda, por exemplo, que em 2024, uma sondagem da Gallup sobre a confiança nos órgãos de comunicação social aponta apenas para 31% das pessoas que se afirmam confiar nos órgãos de comunicação social. Ele recorda também que, por exemplo, em 1972, o grau de confiança era de 62%. É uma crónica que vale mesmo a pena ler, porque levanta as questões, digamos, mais atuais da denominada e na verdade é a crise do jornalismo. Esse texto do Norton é suscitado pela crónica do João Miguel Tavares, como disseste, mas suscitado sobretudo pelas posições que alguns empresários norte-americanos da comunicação social tomaram relativamente ao apoio declarado dos jornais aos candidatos. E, portanto, leva-nos já aqui para as eleições americanas, que é um tema que dominou a atualidade. Mas antes de começarmos propriamente com a questão das eleições americanas, eu gostava de recordar aqui a abertura do telejornal da RTP num dos dias desta semana, não consigo precisar exatamente qual, em que aparece a Kamala e o Trump, e ela é identificada como Milk Chocolate e ele como Milk. Portanto, quer dizer que no final das contas ganhou o Milk. Ao Milk Chocolate houve preferência norte-americana e não houve nenhuma explicação sobre isto. A questão... Eu acho que aquilo foi ou uma piada de mau gosto ou uma coisa feita, enfim, com a cabeça no ar, porque aquela imagem resultava de uma peça anterior que tinha sido publicada, porque aquilo são tabletes de chocolate, não é? Portanto, e digamos que era uma peça que tinha sido feita por uma das repórteres que estava nos Estados Unidos,
que fez uma peça sobre isso, portanto, de estarem a vender tabletes de chocolate, umas com a cara de Kamala, e era de facto milk chocolate, e outras com a cara de Donald Trump, só com milk. Mas eu fiquei justamente à espera que o João Adelino Faria dissesse alguma coisa relativamente... ilustrasse as imagens que estava a mostrar, estás a ver? Exatamente, sim. E não disse nada, não é? Portanto, quem concorreu no dia seguinte, eu penso que isto deve ter sido na véspera ou foi no dia das eleições, quem concorreu foi a Milk Chocolate contra o Milk, estás a ver? Não é? Bom, vamos avançar para as eleições americanas. Há aqui também uma notícia, que é da saída, da renúncia da Leonor Beleza do Conselho Geral Independente da RTP. Bom, então eu levantei esse problema aqui a semana passada. Exato. E ainda bem que a Leonor Beleza decidiu sair. Era insustentável a presença, a acumulação de funções como vice-presidente do PSD e membro, e aliás, no caso, presidente, embora interino, do Conselho Geral Independente. Ela saiu, fez muito bem, só se pode elogiar essa atitude da Leonor. Antes das eleições americanas, há aqui um ponto que o Eduardo Oliveira Silva trouxe já num dos programas passados sobre a não cobertura, no caso das eleições presidenciais moçambicanas, foi praticamente uma não cobertura dos mídia portugueses, designadamente os jornais, mas que depois se chegaram à frente quando começou a confusão, não é? Pois é estranho, porque nós, supostamente, a comunidade da CPLP é uma coisa sobre a qual nós temos que estar informados e temos que informar. São povos que têm a mesma língua, enfim, há toda uma literatura e toda uma conversa à volta dessa proximidade. O facto é que chegámos às eleições com muito pouca informação até sobre a realização das eleições, e neste momento, hoje em que estamos a gravar quinta-feira, há uma confusão total e são poucas as informações que temos, há pouca informação que chega de Moçambique. Enfim, a que existe vai existindo através da RTP e da Lusa, o que não deixa de ser um paradigma de que são empresas que fazem falta. Mas em todo o caso, mesmo assim, nós ficamos excessivamente surpreendidos relativamente àquela realidade. Luís Marques. Bom, só que um ponto, ainda nesta fase, nesta ronda inicial, que é este. Nós, os jornalistas, ensinaram-nos que as fotografias devem corresponder à notícia, e aos títulos em particular, que normalmente ilustram, portanto, um título. O público esta semana esqueceu-se desta regra, porque a propósito da tragédia que se abateu sobre Valência, publicou uma fotografia com o título Rei e Primeiro-Ministro enfrentam ira popular, sendo que a fotografia tem apenas o rei com os braços levantados, e ele sim a enfrentar a ira popular. Ali a pedir calma, como se percebe pela fotografia e pelo comportamento dele, a pedir calma tanto às pessoas que efetivamente estão aparentemente iradas. Mas não se vê lá o Primeiro-Ministro. Aliás, o Primeiro-Ministro não estava lá sequer porque fugiu. Fugiu à paulada, não é? E isto não é bom jornalismo, porque isto não desvirtua a realidade. O Primeiro-Ministro não estava lá, ele não enfrentou a ira popular, ele fugiu, melhor fez o e não se vêem os populares em ira. Não vê. Não se vê. Quer dizer, vê-se ele a falar com as pessoas, claro, mas vê-se que as pessoas estão revoltadas, não há propriamente uma ira. Portanto, ele não está a ser agredido, nomeadamente. Foi, mas nessa fotografia não se mostra. Melhor esteve o Correio da Manhã, que efetivamente publicou a mesma fotografia que publicou o Público, ou muito parecida, e depois pôs uma fotografia mais pequena do carro do Sánchez a fugir, e já vandalizado. Mas, enfim, os editores públicos têm que ter um pouco mais de cuidado. Bom, eleições americanas, manchete do New York Times logo no dia a seguir, na quarta-feira 6, Trump storms back, quer dizer, Trump volta a atacar. Mas, de facto, a cobertura das televisões, a imprensa norte-americana, isto é, os média tradicionais, não perceberam o que aqui ia acontecer. Boa parte deles continuaram a defender que a Kamala tinha todas as possibilidades de vencer as eleições. Há também um falhanço clamoroso nas sondagens, que faziam previsões sobre aquilo que poderia acontecer, e instala-se definitivamente,
e estas são pistas para ti, Luís Marques, instala-se definitivamente o poder das redes sociais. Sim, há aqui três... Há falhanços políticos, não é? Há derrotados políticos, desde logo o Partido Democrata e a sua candidata, mas naquilo que nos interessa para o tema deste nosso podcast, há três derrotados na nossa área. Desde logo, as empresas de sondagens estão muito ligadas, portanto, enfim, àquilo que é a nossa atividade, falharam rotundamente. Um dia antes das eleições, ou no próprio dia das eleições, aliás, na terça-feira, praticamente toda a imprensa de referência dava ou a vitória da Kamala Harris ou uma disputa, portanto, muito próxima. O Economist, por exemplo, portanto, que é enfim, para mim a melhor revista do mundo, que apoiou a Kamala Harris, dava, portanto, a possível vitória, portanto, da Kamala Harris, ao contrário do que tinha dito 2 dias antes. E isso não aconteceu, e não aconteceu até muito tarde. Enfim, vocês também, provavelmente, estive a ver a emissão praticamente durante toda a noite, e às 2 da manhã, 2 e tal, 3 da manhã, ainda a possibilidade da Kamala Harris ganhar, portanto, de ser está tudo muito próximo, muito disputado, ainda era a notícia dominante de todos os comentadores, nomeadamente das televisões portuguesas, com exceção, diga-se passagem, de um ao outro, mas muito poucos. Isso, obviamente, há aqui uma falha de percepção muito significativa. Depois, do ponto de vista da comunicação social, que é aquilo que vou abrir aqui as hostilidades, porque vale a pena debater isto com mais detalhe, há aqui uma derrota estrondosa do campo inimigo, como se chamou, portanto, do próprio Donald Trump, que é os médias tradicionais. Há aqui, portanto, há aqui algo que exige um profundo, portanto, debate, mesmo no setor, porque vai haver um debate político também, mas também, portanto, no meio jornalístico, é preciso que seja identificado porque é que os médias falharam tanto na... Quer dizer, a guerra do Trump contra os médias tradicionais interessa-me, mas não é o que me interessa mais aqui neste caso concreto. O que me interessa mais é porque é que se falhou tanto, ou seja, porque é que os médias não foram capazes de identificar o sentimento profundo dos americanos que resultou numa derrota esmagadora do Trump. É que não foi uma derrota pequena dos democratas, não foi uma vitória escassa, não, foi uma derrota profunda, tanto do Partido Democrata, foi uma vitória esmagadora, a maior praticamente desde o Roosevelt, tanto em 1940, à volta disso. Isto revela aqui uma crise, que é uma crise de estratégia, uma crise de fundo, e a emergência de novas realidades que vale a pena debatermos, mas passo já a bola, mas depois vamos lá seguir. A minha pista para a nossa reflexão é se isto não reflete de alguma maneira aquilo que é o pensamento circular urbano, e no caso dos Estados Unidos isto é muito importante, esta dicotomia entre o urbano e o rural, se os médias tradicionais não se entrincheiram de alguma maneira naquilo que é o pensamento urbano e, portanto, desprezam razoavelmente aquilo que se pensa fora das grandes cidades. Luís Marinho, Eduardo, um dos dois. Luís Marinho. Na sequência daquilo que o Luís Marques disse, concordo, obviamente, com a análise dele, mas eu levantava aqui uma questão. Mas primeiro gostava de fazer um parênteses, quer dizer, agora não vamos estar aqui armados em muito bons e puxar dos nossos galões. Eu lembro-me que na última semana... Nós demos a vitória ao Trump. Quando fizemos aqui umas previsões, apontámos a vitória ao Trump. Enfim, dizíamos que gostávamos muito de nos enganar, não é? De nos enganarmos, mas de facto acertámos. E não foi por acaso. Eu penso que havia ali qualquer coisa que fazia prever um bocadinho que ia acontecer a vitória do Donald Trump. Que é uma vitória, de facto, como disse o Luís e bem, é uma vitória contra os meios tradicionais da comunicação social, sem dúvida nenhuma, contra as sondagens, e eu acrescentaria também contra um apoio quase massivo de artistas, de grandes figuras, etc., norte-americanas, não é? Que se puseram quase todas, não é?
ao lado da candidata democrata. Portanto, isto revela, por um lado, a questão do descrédito da comunicação social, isto é, as pessoas cada vez menos se deixam influenciar por aquilo que a comunicação social diz, não é? E até, em muitos casos, até rejeitam, até, digamos, funcionam quase ao contrário. E de facto, isto merece, como o Luís lançou e bem, merece uma reflexão profunda, porque nós já estamos a ser informados, e eu digo informados entre aspas, fundamentalmente pelas redes sociais, o que me parece muito, muito perigoso. Foi uma cartada, o Elon Musk. Eu tenho que dizer aqui uma coisa. Primeiro, vocês achavam todos que o Trump ia ganhar e eu nem tanto, se bem se lembram. Sim, tu achavas que não nos esquecemos disso. Eu estou estava a ver que vocês, por delicadeza, não me diziam nada. Enganaste redondamente. Mas o que eu fiz, o que eu disse, o que eu disse é que achei sempre que haveria um sobressalto democrático que levaria a que uma figura como o Trump não passasse dentro dos Estados Unidos, que, enfim, sendo um país com uma democracia mais antiga do que a própria Revolução Francesa, teriam o bom senso de não votar nele. Pronto, isto era o meu desejo. Não aconteceu assim e tenho pena. Mas o que eu acho, analisadas as questões, para além da comunicação social, se o Silva americano sabia mais que o Silva da buraca, já se viu que sim, há um outro problema que é assim, é que eu acho que... Tu tens contra Silva. Não, eu sou Silva. E, eu portanto, também sou tu Silva. também és Silva. Tu és dos Silvas que acertam. Vê lá. Não, tu és dos Silvas que raramente têm dúvidas e nunca se Não, isso não, também não exageres. Agora, o que eu acho é que o movimento, o MAGA, ultrapassou o simples personagem do Trump. Quer dizer, o Make America Great Again é realmente uma coisa de substrato muito mais profunda do que aquela que eu pensava que poderia acontecer, que era um indivíduo que é perigoso, e eu penso, oxalá me engano outra vez, mas que não se prove que ele é realmente perigoso e doido. Bom, o ponto aqui é... Quem ganhou foi o Dr. Putin. Vocês estavam a falar aqui num aspecto relevante, que é o seguinte. A crise dos médios tradicionais anda a par com o sucesso dos médios não tradicionais. Isso é que é relevante, não é? Porque, por exemplo, as estrelas de Hollywood, ou tanto dos atores e apresentadores mais conhecidos e o tipo de artistas, geralmente, praticamente todos apoiaram a Kamala Harris. Mas as celebridades online apoiaram o Trump. Curiosamente, no discurso de vitória, o Trump referiu-se a várias destas pessoas, o que é extraordinário. Nomeadamente, desde logo ao Twitter, ao Elon Musk, não é? que lhe pôs o Twitter portanto, ao serviço do Trump, a streamers, a youtubers. Por exemplo, ninguém em Portugal sabe, ou poucas pessoas saberão, quem é um senhor chamado Anderson Cooper, ou um senhor Adin Ross, ao senhor Theo Von, aos Neck Boys, ao senhor Brisson Deschang, que é um youtuber, portanto, não sei se não estou a pronunciar bem, mas deve ser à volta disto, que são youtubers, streamers, milhões de seguidores, milhões de seguidores. Este último que eu agora referi, fez um podcast com o Trump, que teve 13 milhões de visualizações. Há aqui, portanto, uma realidade paralela que nós não estamos a captar, e ninguém está bem a captar, mas o Trump está a captar. Ou seja, ele consegue perceber antes dos outros como é que se chega às pessoas, e estas novas realidades, estas comunidades, portanto, que existem, portanto, nos novos média, que têm uma eficácia superior aos médias tradicionais. E isso é que é relevante, porque se nós verificarmos, por onde é que ele comunicou? Ele comunicou pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo TikTok e vários podcasts.
não é por acaso que um estudo da Pew Research Center, de agora, portanto, há poucos dias, revela que mais de metade dos americanos têm exatamente estes órgãos como fontes de informação. Como referência. Não, isso é verdadeiramente extraordinário e merece um estudo aprofundado, circunstanciado por parte dos mídias tradicionais, porque de facto há aqui uma alteração de paradigma. Ele afrontou, eu vi um comício, ele a dizer, tal, os inimigos são aqueles que lá estão atrás, é o campo inimigo, era a bancada de imprensa, é o campo inimigo. Inacreditável. Portanto, ele afrontou os médias tradicionais, e os médias tradicionais insistiam na mesma coisa. Eu recordo que na sexta-feira à noite, a CNN Internacional fazia duas coisas. Uma, entrevistava um historiador que se chama Alan Lichtman, que não é exatamente um jovem, tem 77 anos, e que contava que a Kamala ia ganhar. Porquê? Porque ele tinha definido em 1981, portanto já lá vão uns anos, e é uma grelha testada, 13 key points, não é? Para avaliar quem é que podia ganhar. E na avaliação dele, numa grelha que estava testada e nunca se enganou, a Kamala ganhava. E depois fizeram uma reportagem no fundo, por dentro daquilo que era o apoio do Trump, mas cujo foco era sempre gente que vai minar o sistema, gente que vai rebentar se o Trump não ganhar, gente que vai rebentar com isto. E, portanto, este discurso também pode ter induzido muito as pessoas a irem no sentido contrário, não é? Luís Marinho. Rui, há aqui duas questões. A primeira é a relação das redes, enfim, na generalidade, com os média tradicionais é um bocadinho, talvez um bocadinho mal comparado, mas enfim, a relação que a democracia tem com regimes mais autoritários. Regimes autoritários. Porquê? Repara, os meios de comunicação social tradicionais têm uma ética, respeitam regras que são claras, não é? As redes não respeitam nada disso, não precisam de respeitar esse tipo de regras. Tal como a democracia tem princípios dos quais não pode fugir. Não é? Daí também, como sabemos bem, daí também as suas debilidades. Enquanto que os regimes autocráticos não precisam não têm esses problemas, passa a expressão, não é? Portanto, o que está a acontecer neste momento e repara que aquilo que Trump fez é aquilo que boa parte da extrema-direita faz a nível mundial, que é de facto focar-se fundamentalmente nas redes sociais, nas redes. Porquê? Porque, de facto, os órgãos de comunicação tradicionais não correspondem àquilo que eles pretendem. E até muitos deles acabam por ser hostis enfim, de certa forma, bem. Então somos nós que temos que mudar de vida, não é? Desculpa? Então somos nós que temos que mudar de vida. Não, quer dizer, neste momento estamos no meio da ponte, não é? Se temos, como dizia o Luís Marques, se não temos capacidade para identificar a realidade e para identificar para onde é que as coisas vão... Luís, o problema é que Luís, eu concordo contigo, que obviamente que todos estes órgãos, youtubers, streamers e podcasters, como nós somos também, não sendo regulados, isto é uma espécie de selva, isso é um bocado, tens razão. Mas isso não justifica nem explica porque é que a imprensa tradicional é incapaz de perceber a vitória do Trump, quer dizer, que é incapaz de antecipar isso, é incapaz de nos explicar o que é que está a passar nos Estados Unidos, que leva a esta situação. É isso que a mim me preocupa como jornalista e como defensor dos médias tradicionais, é o que é que está a passar aqui na nossa capacidade de, através da investigação, através da reportagem, através dos inquéritos, através daquilo que é, portanto, a nossa profissão, percebermos isto, porque eu não li isto em lado nenhum. Ou seja, eu leio a imprensa regional, internacional, como vocês, não leio toda, como é evidente, e nenhuma delas me preparou para isto. Para mim foi um choque, a dimensão da vitória do Trump, que eu, enfim, aqui antecipei, mas não estava preparado para esta dimensão, porque ele vai ter, já tem 295 membros no colégio eleitoral, delegados,
mas vai ter mais 10, não é? Porque portanto, há 2 estados, o Arizona e tem o Senado, e o Nevada. E tem o Senado e terá a Câmara dos Representantes, se calhar. Não é? Até ontem era praticamente certo que os democratas ganhavam a Câmara de Representantes. E isso não vai acontecer. E ninguém nos preparou para isso. É o problema da profundidade dos fenómenos, aquilo que eu dizia há bocado do Maga. Mas reparem, não transpondo para uma realidade que é a nossa, que é completamente diferente, mas apesar de tudo há fenómenos parecidos. Não é por acaso que ninguém detectava, quando havia só o Ventura, que amanhã haveria 50 deputados, não é? Portanto, as coisas às vezes contra a própria vontade dos jornalistas, porque é uma classe, ou porque como dizia, há uma reserva mental. Não, porque, como dizia o Vasco Polido Valente, é uma classe urbana e de esquerda. Pronto. Bom, vamos avançar, porque senão temos aqui muita coisa ainda para conversar e senão mas vamos ter que voltar a isto. Vamos ter que voltar. Voltaremos certamente à questão das eleições americanas, até porque ainda agora a água começou a passar debaixo da ponte. Tragédia sem tamanho em Valência, uma sucessão de erros, para dizer o mínimo, desde o início. Não foi só um problema de comunicação com a população que falhou, não é? Falhou tudo ali. Ao fim de 5 dias não havia, no fundo, proteção civil no terreno, não havia tropa, não havia polícia, não havia ninguém para ajudar as populações. Foi uma coisa verdadeiramente inaudita, sendo que depois há um fator de ruptura que terá certamente consequências políticas, que é a visita do rei com o primeiro-ministro Soares, Sánchez. Chamo-lhe sempre de Soares, não sei porquê. Pois já foi. Já foi há muito tempo. Recebidos pela ira popular, uma ira legítima, que fazia todo sentido, mas que de facto foram... E o Sánchez foi corrido à paulada ainda por cima, que foi uma coisa também não muito bonita de se ver. No início tínhamos falado disso, mas eu ia só fazer aqui uma breve reflexão sobre isso, que eu fico com a ideia que a Espanha está a meio caminho entre 2 coisas. Por um lado, não é bem um Estado federal, por outro lado, as autonomias estão indefinidas, ou seja, a Alemanha tem um sistema federal muito mais, até a Bélgica é um país federal, vejam bem, uma coisa do tamanho do Alentejo, mas estão definidas as coisas, e em Espanha não. E eu acho que quando corre mal, quando corre bem no cotidiano, tudo bem e tal, a autonomia da Andaluzia, daqui, dali, daquela, mas quando corre mal, dá-se estas coisas, não é? Aqui há tempos connosco aconteceu uma coisa parecida em Ponte Pequenino, que foi a Madeira, que a certa altura já ninguém sabia como é que ia, se iam daqui, se iam para lá, se não havia, e acabaram por ir apoios das Canárias, não é? Portanto, é uma gestão também complexa, não é? E eu penso que o resultado é do temporal, mas também da desorganização. Luís Mares? Luís Marinho, uns dois. Bom, posso começar enquanto o Luís Marinho, como está a distância, vai pensando um bocadinho. Bom, eu queria centrar-me sobretudo em dois pontos. O diagnóstico da tragédia já está feito, enfim, é horrível, mas ainda vamos ver o que é que vamos ter ainda pela frente. Mas há aqui duas coisas que são também um bocado incompreensíveis. Primeiro, a dificuldade, o atraso da resposta da comunicação social também, não é? Ou seja, só muito tarde é que a comunicação social foi desperta para a tragédia que estava a ocorrer, não é? Só começámos a ter diretos, já aquilo já estava tudo, portanto, um caos e já a tragédia tinha ocorrido, portanto, a tragédia verdadeira, inicial. Houve aqui alguma perplexidade, admito que tudo tenha sido surpreendente, mas mesmo na comunicação social em Portugal, só 2 ou 3 dias depois começámos a fazer a cobertura do que estava a passar. Não, também chega-se lá em meia hora. Não é? Mas meia hora o público não, faz manchete logo no dia 4, não é? Dia 4, mas já foi. Mas os diretos e mesmo as televisões demoraram algum tempo. A partir daí, enfim, a cobertura tem sido em geral bem feita. Agora, o outro ponto é, não sei quem é que teve a ideia de levar o rei e o primeiro-ministro para o meio da multidão naquelas circunstâncias. Como é que é possível isto ter acontecido? Quer dizer, quem foi o gênio que teve esta ideia? Porque, obviamente, só podia correr mal. Só podia correr mal. E eu, para mim,
enfim, já agora entra aqui na especulação, deve ter sido uma ideia do próprio Primeiro-Ministro, não é? Para se libertar dele, não é? Leva o rei atrás para ver se para tanto se... Porque, e depois ainda por cima é o primeiro a tanto a fugir, não é? O indivíduo. E depois ainda por cima, depois de fugir, veio fazer uma conferência de imprensa, ou fez uma declaração, a atacar de violentos marginais, chamou violentos marginais aos indivíduos que o tinham atacado. É evidente que os gajos que deviam atacar, os indivíduos que atacaram, não sei se serão marginais, não. Violentos são porque atacaram, não é? Já não sei se são marginais. Não deviam ter feito, não. Mas naquelas circunstâncias, e depois chamar violentos marginais, aquelas pessoas que estão ali, portanto... Aquelas próprias a tentar resolver o problema. Muitos deles são voluntários, não é? Substituindo o Estado, aquilo que o Estado devia estar a fazer, estão a fazer pessoas que se voluntariaram do... Bem, este indivíduo, este Pedro Sanches é um indivíduo que já se provou, portanto, na forma como está a gerir, portanto, o seu próprio governo e o tipo de alianças é um indivíduo completamente amoral, para não dizer imoral. Luís Marinho. Não, só para acrescentar aquilo que o Luís Marques estava a dizer, eu penso que o Sanches se resguardou, como tu disseste bem, nunca imaginou que o rei fosse alvo daquele tipo de contestação, daquela forma. Eu penso que terá sido a primeira vez que acontece. Não posso garantir, mas suponho que o rei nunca foi insultado. Sim. E nunca lhe atiraram lama. Nunca se notou numa coisa destas, não é? Portanto, digamos que houve ali se o cálculo foi de Sanches, coisa que também não sei, se a ideia foi dele, falhou bastante, não é? De facto, não era a melhor altura para ir lá. Mas... naturalmente, também se pensou, e sobretudo do lado do rei, que aquilo poderia dar algum alento às pessoas, enfim, ter a ideia que aquilo podia, pelo menos, digamos que contando com a sua, enfim, com a sua influência, com o grau de apoio que ele tem ou não tem. E, portanto, digamos que as contas saíram todas furadas, as pessoas estavam mesmo muito revoltadas. No entanto, eu li uma coisa, depois acabei por não conseguir confirmar em mais lado nenhum, que o Vox terá posteriormente reivindicado aquela ação de protesto. E se isso for verdade, digamos que há aqui qualquer... Isso foi uma acusação imediata na altura, Luís. Não foi acusação. Não. Quer dizer... De que eles estavam enquadrados pelo Vox. Que o Vox teria reivindicado. Mas depois acabei por não conseguir confirmar mais nada. Não, o Vox nunca faria isso ao rei. O rei não faria. Podia fazer ao Pedro Sanches. Agora o rei não faria. Eles são realistas, não é? Não, isso não acredito. Não vi isso, não vi. Não estou a dizer que não. Aliás, deve-se elogiar, neste caso concreto, deve-se elogiar a coragem do rei, não é? Que se manteve até ao fim, uma grande serenidade. Dentro daquilo, realmente, já aparecia o pai dele para tentar enfrentar o Torreiro Molina. O Torreiro Molina. Mas, de facto, há aqui uma sucessão de erros, para dizer o mínimo. Já o disse há bocado, desde o início. A informação sobre a realidade das condições meteorológicas que o próprio chefe da comunidade valenciana veio dizer à população, falta de comunicação com a população, o conflito local e regional que deixaram as populações completamente desamparadas. Mas sabes que acho que há aqui uma coisa... Isso é tudo verdade, mas eu vou voltar à organização do Estado espanhol. Repara, aciona-se primeiro... A responsabilidade é central. Não, primeiro aciona-se e depois aquilo vai sucedendo. Ora, tu não podes ter a proteção civil e a polícia a atuarem imediatamente num campo de proximidade se o próprio polícia ficou sem casa e a casa dele desapareceu. Portanto, então o que falha... a tropa. Aí é o que falha. Olha, cá em Portugal... Também não acontece, porque a tropa não aparece. Eu lembro-me do sismo dos Açores e de 1980 estive lá a fazer reportagem e até ver o primeiro soldado português, antes disso vi um general americano a acarretar coisas, em 1980. Portanto, não é assim tão simples, não é? Bom, seguramente é um tema também ao qual voltaremos no futuro, porque aquilo também ainda tem água para durar. Mas eu gostava que nos concentrássemos agora neste Ricardo Leão,
presidente da Câmara de Loures, que se demitiu da FAUL, depois de muito empurrado, bem entendido, depois de ter dito aquelas coisas que era sem dó nem piedade, que expulsaria quem cometesse um delito qualquer, portanto a família seria despejada se tivesse uma casa da Câmara. Luís Marinho. Bem, Rui, ele acabou por dar a cara. Acho que ele é o zero e zero neste tipo de declarações, porque depois eu vi algumas mais antigas que publicaram coisas assim um bocadinho deste género. Mas ele deu a cara por uma decisão, atenção, por uma decisão da Câmara, Sim, aprovada pelo PS. Uma proposta pelo PS. Não é proposta dele, Uma proposta não é do Chega. proposta do PS. Portanto, quer dizer, obviamente ele é que está em causa porque deu a cara e ele é que é o Presidente da Câmara, mas de facto ele não estava sozinho nisto, não é? Sim, não estou a defender a decisão, mas ele de facto não estava sozinho nisto. Conta muito também, de facto, decisões antigas dele e tomadas de posição dele que eram um bocadinho deste género, não é? Portanto, um bocadinho nesta área. Mas eu achei interessante a posição do líder do PS em relação a esta declaração. Porque o que ele diz é que aquilo foi um mau momento. Exato. Um mau momento. Foi infeliz. Claro que António Costa, depois, e Pedro Silva Pereira e outro socialista fizeram um artigo, portanto, a rachar ao meio o Sr. Leão. E fica muito mal na fotografia, depois disto tudo. Quem fica também muito mal na fotografia é o líder do PS, Pedro Nuno Santos. Exato. De resto, a Ana Sá Lopes, sem dó nem piedade, no público de 4 de novembro, nesta segunda-feira desta semana, explicou claro e direitinho, pegando num tweet do Ascenso Simões. Não, eu acho que veio responder, a pretexto da declaração do Ricardo Leão, que, enfim, ele depois, no dia a seguir, até retificou a dizer que tinha que ser só depois de transitar em julgado, ou seja, nunca mais, não é? Pronto, é como o BES, leva para o BES o tempo que leva, imaginem agora por causa de um despejo de uma casa. E se a gente for ao Iru, a gente não paga renda há 20 anos e estão lá. Portanto, agora, o pretexto foi para montarem uma guerra no Partido Socialista que está aí subjacente. O António Costa e os outros dois cavalheiros, um que era o aguadeiro do Sócrates, apareceram a agitar as águas. A Alexandra Leitão, que é faz lembrar o Siriza, não é? Também apareceu logo ali a dizer... Bom, e portanto isto significa, a meu ver, sobretudo, que o Partido Socialista não está pacificado e ainda pode acontecer muita coisa dentro do PS. O que é que se passa, Luís Marcos, com o PS? Bom, Está constipado. Eu não sou a pessoa certa para te responder, não é? Não estou por dentro dos membros sempre sabemos do lado do rato. Não, eu posso interpretar o que sai, não é? Há aqui a solução que vocês já fizeram. Primeiro a decisão, depois o Pedro Nuno Santos a dizer que foi um mau momento, portanto, mas mantendo, não é? Não lhe tirou o tapete, foi um mau momento, não é propriamente tirar o tapete ao Ricardo Leão. Depois há o artigo da Ana Sá Lopes e há uma resposta, portanto, que é uma reação a um Twitter do Ascenso Simões, e há depois um artigo do Ascenso Simões de reação à Ana Sá Lopes. E esse artigo é que é interessante, que vale a pena ler. Eu vou só ler aqui dois parágrafos que são muito interessantes. O que tem levado a que os partidos socialistas percam o apoio dos povos é o facto de deixarem de falar para as grandes massas anónimas e fixarem-se em agendas imperceptíveis. Onde é que nós já vimos isto? Sim. Por vezes ultraminoritárias, mesmo que estas não possam nem devam ser esquecidas. Isto é relevante. E depois a seguir diz: o que está a acontecer no PS é que uma minoria muito reduzida e intemperada, ou seja, António Costa, não é? Como se está a ver, os outros, não é? Está a limitar todos os que não pensam como ela, usando o argumento de que cogitam e proferem como Chega. Ou seja, isto depois da reação a seguir do António Costa revela que não se pode falar em pacificação no Partido Socialista, está a ferro e fogo. Não é? E a Alexandra Leitão está anda aqui, aí. não é? A ferro e fogo completamente. Bom, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias.
os grandes enigmas e outras histórias. Eduardo Oliveira e Silva. Uma reflexão sobre o que se está a passar nesta altura, na quinta-feira, com o INEM, a greve e, enfim, a situação, da qual aparentemente poderá ter resultado indiretamente, eu já não quero dizer que seja direta, a morte de 6 pessoas no atraso pela assistência. E a minha pergunta é, eu lembro-me que nos anos 80, várias vezes, se procedeu à requisição civil, e eu não sei se não é caso para isso, porque realmente o INEM já é uma coisa que funciona mal. Se ainda funciona pior por cima das greves, então de duas uma, ou temos que resolver isso de outra maneira, ou então temos que ter... e não vale a pena nós andarmos a dizer que falta sempre gente, num país que já tem 750 mil funcionários públicos e 250 mil indiretos, portanto tem que se resolver o problema, e eu não sei porque é que não há uma requisição civil. O meu tema começa por um elogio. Hoje mesmo, quinta-feira, a SIC dá uma notícia em primeira mão, um exclusivo, que é surpreendente, que consiste no facto do senhor Álvaro Sobrinho, o banqueiro Álvaro Sobrinho, cujo julgamento por suspeita de desvio de 400 milhões de euros vai começar em breve. Há 40 anos que tem um passaporte falsificado, ou seja, caducou há 40 anos e o senhor nunca se lembrou de o revalidar. Ou seja, ele tem atualmente 62 anos, significa que isto aconteceu quando ele tinha apenas 22 anos. Ninguém reparou nisto e ele tem andado a viajar entre Angola e Portugal e todo o mundo. O homem viaja muito, com um passaporte português está caducado que ninguém reparou. Portanto, o Instituto respectivo diz que não sabe muito bem, não consegue explicar muito bem a situação, mas há aqui um detalhe, é muito engraçado, que é o seguinte: hoje mesmo eu fui ver a Wikipédia. O que é que diz a Wikipédia sobre o senhor Sobrinho? Então, não é por acaso que hoje mesmo na Wikipédia aparece o seguinte texto: em 1984, quando era estudante com 22 anos, Álvaro Sobrinho declarou que pretendia perder a nacionalidade portuguesa. E, no entanto, Contudo, o registro só foi informatizado em 2011. E a comunicação interna da perda de nacionalidade só chegou em abril de 2024 ao Gabinete de Medidas Cautelares da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, através de um e-mail enviado pelo Departamento de Identificação Civil do Instituto de Registros e Notariado, e o passaporte português só lhe foi apreendido em 11 de agosto de 2024. Ou seja, quem é que atualizou a Wikipédia com esta informação? Esse é um grande enigma. Este é que é um enigma. Isso é um enigma. Bom, Amorim despediu-se de Alvalade. Eu estava a ver que hoje não conseguimos falar de Sporting. Bom, Amorim despediu-se de Alvalade com uma vitória contundente, 4-1, esmagadora sobre o Manchester City de Pep Guardiola. Para lá da proibição de falar inglês, imaginem, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, o treinador do Sporting já tinha avisado que se chegasse a Manchester com uma vitória sobre o City, arriscava-se a ser considerado o novo Ferguson. Bom, talvez Ruben seja melhor treinador do que Ferguson foi, talvez não tenha a mesma tolerância que Sir Alex teve com um longo período sem ganhar nada no United. A única certeza é que se trata de um técnico deste nosso tempo, de topo, entre os melhores do mundo. O United não aceitou que Amorim só viajasse no fim da época, após insistentes pedidos durante 3 dias, explicou o próprio Amorim. A intransigência do Man United, digo eu, foi para se precaver de uma investida do City caso Guardiola acabe por não renovar. Muita gente perguntou: qual é a pressa? Qual é a pressa? Andam há tantos anos sem ganhar nada, qual é a pressa? O enigma desfez-se em Alvalade. Percebeu-se qual era a pressa do United. Bom, Luís Marinho. Eu volto às eleições norte-americanas e o meu enigma é o seguinte: agora que Kamala perdeu e de que maneira, já ouvi de dezenas de comentadores, estou a falar de comentadores portugueses,
que de repente identificaram todas as debilidades da sua campanha, não é? E até da sua mensagem. Sim, ouvi. O meu enigma é, porquê é que não as identificaram antes? Exato, muito bem. É isso, eu também me dei conta disso, Luís. Sim, senhora. Muito bem observado. Tenho mais um segundo. Sim, um segundo. Só para acabarmos isto a rirmos um bocadinho. O Eduardo Luce, que é o editor do Financial Times nos Estados Unidos, que foi um grande jornalista, com vários livros publicados, tem, à meia-noite de terça-feira, tanto fez uma pequena crónica em que diz assim: a única explicação que eu tenho para a vitória do Trump é que os americanos não acreditam nele. Acham que ele está a brincar. As coisas que ele diz é como se fosse um entertainer. Mas é bom que as digo leva a sério, se calhar. Muito bom. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Média ao domingo, sempre ao domingo ao meio-dia, e sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana.